Boa tarde. Hoje nós iremos falar sobre território e juventude e os integrantes do nosso grupo são Guilherme Souto, Gustavo, João Cirqueira e Lucas. De início, nós vamos dar uma definição do que é território e o que é juventude. Nós podemos definir território como uma área que pertence a um grupo ou uma pessoa, uma nação. Pode ser um lugar físico, como um terreno, por exemplo, ou também uma região geográfica maior, como um país, um estado, uma cidade. Já a juventude se refere à fase que fica entre a infância e a idade adulta. É o período que as pessoas estão em transição, né? Deixando ali a infância para, enfim, se tornarem adultos. Geralmente, a juventude ela é associada a características como busca por identidade, descoberta pessoal, curiosidade, energia, e é durante essa fase que as pessoas experimentam mudanças físicas, emocionais, sociais também, à medida que vão se desenvolvendo e adquirem habilidades e conhecimentos para enfrentar os desafios futuros que a vida nos impõe. Esse tema, ele é importante porque com ele, nós podemos entender melhor como que o território pode influenciar a juventude, seja de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Como o território pode influenciar o acesso a oportunidades educacionais dos jovens. Nas áreas urbanas, principalmente nos centros das grandes cidades, nós sabemos que é mais comum encontrarmos uma oferta educacional diversificada, com escolas bem equipadas e uma variedade de opções de curso. Já nas áreas rurais ou periféricas, sabemos que não é assim. Nós podemos encontrar desafios, como a falta de infraestrutura adequada, menor variedade de cursos disponíveis e até mesmo escassez de escolas e falta de professores. Isso pode limitar as oportunidades educacionais e, consequentemente, impactar o futuro dos jovens que residem nessas áreas. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Favela, 55% dos estudantes que residem em favelas no Brasil ficaram sem estudar durante a pandemia. De acordo com a pesquisa, 34% não conseguiram participar das aulas devido às dificuldades para acessar a internet. A falta de escolaridade pode limitar as oportunidades, contribuir para a pobreza, dificultar o desenvolvimento pessoal, aumentar a vulnerabilidade social e prejudicar as relações sociais dos jovens. Investir em educação de qualidade e garantir o acesso igualitário à escolaridade são medidas cruciais para promover o desenvolvimento pleno e o bem-estar dos jovens. Como o território influencia na disponibilidade de emprego e oportunidades de carreira? O território desempenha um papel fundamental no acesso dos jovens ao mercado de trabalho. Nas áreas urbanas, geralmente há uma oferta maior de empregos e uma diversidade de setores econômicos. Isso pode oferecer aos jovens uma variedade de oportunidades de carreira maior e possibilidade de ascensão profissional. Já nas áreas rurais, pode haver escassez de empregos formais, levando muitos jovens a migrarem para as áreas urbanas em busca de trabalho. A falta de oportunidade de emprego pode gerar desemprego e subemprego, afetando negativamente o desenvolvimento e a estabilidade econômica desses jovens. Como o território influencia o acesso a serviços básicos e infraestrutura? O território pode influenciar o acesso dos jovens a serviços básicos como transporte, saúde, saneamento e lazer. Nas áreas urbanas, geralmente há uma melhor infraestrutura e acesso a uma variedade de serviços. Em contraste, as áreas rurais ou periféricas podem enfrentar escassez de serviços essenciais, como hospitais, transporte público e espaços de lazer. Isso pode dificultar o acesso dos jovens a cuidados de saúde adequados, limitar suas opções de mobilidade e restringir suas atividades de lazer e recreação. Como o território influencia na exposição à violência e criminalidade? O território pode influenciar a segurança e a exposição dos jovens à violência e à criminalidade. Nas áreas urbanas com altos índices de criminalidade, os jovens podem estar mais sujeitos a situações de violências, como assaltos, gangues e conflitos armados. Isso pode impactar negativamente o bem-estar do jovem, a segurança e o desenvolvimento emocional do mesmo.
É importante destacar que nem todas as áreas urbanas enfrentam altos índices de violência, assim como nem todas as áreas rurais são livres de problemas de segurança. Cada território possui suas particularidades. Como o território influencia a cultura e a identidade dos jovens? O território desempenha um papel na formação da identidade e das influências culturais dos jovens. A cultura, as tradições e as práticas sociais presentes em um determinado território podem moldar a forma como os jovens se percebem e se relacionam com o mundo ao seu redor. A identidade cultural e a conexão com as raízes territoriais podem ser importantes para a construção da identidade dos jovens e sua sensação de pertencimento. Repensando os territórios, o pedaço, a rua e as culturas juvenis. É muito comum ouvir algumas expressões como vamos dar um rolê lá no meu pedaço ou essa é a minha quebrada. O pedaço ou as quebradas é uma marca constitutiva da identidade espacial e das redes de relações que se enlaçam nas áreas periféricas pobres da cidade, embora elas não estejam restritos. Destacamos que o fato de nos atentarmos para as nomeações usadas pelos próprios sujeitos pode contribuir na compreensão da territorialidade juvenil. Segundo o antropólogo José Guilherme Magnani, o pedaço se refere às relações sociais tecidas pelos sujeitos no espaço ou com o espaço, transformando-o em um território. No pedaço, há uma espécie de identidade entre os frequentadores do local, o que constitui um ponto de referência comum. O pedaço é um espaço intermediário entre a casa e a rua, onde os colegas, os chegados, os irmãos ou manos se encontram, apresentando outro tipo de sociabilidade, diferente tanto das relações que organizam o plano doméstico como daquelas que estão presentes no âmbito pessoal ou impessoal. Estar no pedaço é estar entre os iguais, é permanecer entre velhos conhecidos, amigos de infância ou de adolescência, por exemplo, junto com pessoas com as quais se compartilha atributos comuns, interesses, gostos, esperanças. É estar junto de grupos, seja com irmãos de sangue, seja com irmãos de alma, exercendo a amizade, a partilha, o conflito ou a negociação. Nesses locais, as redes de sociabilidade são tecidas por conversas informais e trocas cotidianas de favores, gentilezas, olhares ou comentários. No pedaço, é possível conversar sobre temas diversos, ter momentos de lazer e compartilhar. Ao serem apropriados por certos grupos sociais, um bar, um salão de beleza, uma esquina, uma praça, uma feira, um campo de futebol de várzea, entre tantos outros espaços, passam a ter outros significados para essas pessoas, que o convertem em seu território, no seu pedaço. Nos bairros localizados em periferias pobres, em cidades grandes ou pequenas, as esquinas podem ser entendidas como exemplos de espaços propícios à formação de pedaços juvenis. Nas letras das músicas Parado na Esquina, do MC Robacena, Crime Vai e Vem, dos Racionais MCs, as esquinas são apontadas por um lado como locais que podem servir para combinar algumas tretas, beber, fumar, drogas ilícitas ou lícitas e, por vezes, para realizar atividades relacionadas ao tráfico de drogas. No entanto, por outro lado, também são consideradas pontos dos encontros do bonde, dos chegados, geralmente rapazes, seja para bater um papo, fazer um som, zoar as minas que por ali passam ou esperar os companheiros antes do baile. Enfim, embora sejam locais de múltiplas significações, muitas vezes as esquinas, juntamente com becos e locais escuros, são considerados de modo genérico, especialmente por policiais militares, como territórios suspeitos. Considerando que, no imaginário social, suspeição e marginalidade parecem estar intimamente associadas às classes urbanas pobres e negras e a certos territórios por elas ocupados. Se uma esquina estiver povoada por jovens negros, sendo que um ou mais deles estejam fumando ou com um dos pés encostados na parede, configura-se, pois, uma situação e um território de suspeição, conforme pesquisa realizada por Diane Brito Reis em Salvador, na Bahia. Nesses casos, as abordagens policiais se tornam bem comuns. Com isso, nós podemos concluir
que o território exerce uma influência significativa na vida dos jovens. Acesso a recursos, contexto social e cultural, oportunidades de participação, segurança e infraestrutura são alguns dos aspectos que moldam a experiência e o desenvolvimento da juventude em diferentes lugares. O território pode tanto fornecer oportunidades enriquecedoras para o crescimento dos jovens, como impor desafios e restrições que afetam seu bem-estar e perspectivas de futuro. Portanto, é crucial considerar esses elementos ao abordar questões relacionadas aos jovens, buscando criar territórios inclusivos, seguros e repletos de oportunidades, onde os jovens possam florescer e contribuir para o desenvolvimento de suas comunidades. A atenção às necessidades e aspirações da juventude dentro de seus territórios é essencial para promover uma transição saudável e bem-sucedida para a vida adulta. Para finalizar, a gente escolheu uma música chamada 12 de Outubro, do grupo Facção Central, que fala sobre a infância, a juventude, em um território periférico. Nós escolhemos 3 trechos e vamos explicar um pouquinho desses trechos para vocês. Queria fugir daqui, é impossível. Eu não queria ver lágrimas. É difícil, meus exemplos de vitória estão todos na esquina de tempra, de golfe, vendendo cocaína bem. Nesse trecho, nós podemos perceber o contato e a influência pela criminalidade que os jovens e crianças estão expostos ali naquele território. O que eu vou ser quando crescer? Quer dizer, se eu crescer, se eu não morrer. Um assaltante de banco, um assassino, descarregando minha PT no seu filho. Já nesse segundo trecho, nós podemos perceber a questão da perspectiva de futuro, que é um jovem, uma criança ali, e simplesmente está crescendo sem perspectiva de futuro, sem saber se vai conseguir crescer, sem saber se vai conseguir ficar vivo ali em meio a tanta violência que ocorre naquele território. Posto de saúde e paz, Grajaú, feliz 12 de outubro, Zona Sul, desrespeito, um médico ausente, o filho do nordestino aqui não é gente. Nesse trecho a gente pode perceber o descaso com a saúde ali que ocorre naquele local, com a ausência de médicos. Uma curiosidade desse trecho é que ele fala ali, o filho do nordestino aqui não é gente. E quem é de periferia sabe que nas periferias de São Paulo, principalmente, tem bastante gente do Nordeste. Então, se você não é nordestino, você é filho de nordestino, ou então você conhece alguma pessoa da sua comunidade que é nordestina, ou seus avós são nordestinos, sempre tem alguém ali do Nordeste nas periferias, principalmente de São Paulo. Bom, esse foi o nosso trabalho. Caso alguém tenha dúvida, fique à vontade para perguntar. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Muito obrigado pela atenção.